Bom, boa noite de novo, né? Então, hoje a gente começa mais uma aula de Física 1, e o que a gente tem, então, para a aula de hoje é lançamento horizontal e lançamento oblíquo, que na verdade é uma continuação da aula passada, né? Que a gente viu o lançamento vertical. Então, aqui, quando a gente lança verticalmente um objeto para cima ou para baixo, o que que acontece? Você está indo contra a gravidade, a velocidade vai diminuindo até chegar numa altura máxima, ou você está indo a favor da gravidade e a velocidade vai aumentando até ele tocar o solo, por exemplo, né? O que que a gente vai ver hoje? Um lançamento horizontal. O que que significa o lançamento horizontal? É que, por exemplo, você está aqui no alto de um edifício, né? Vamos pensar aqui um exemplo bem típico, e aí você lança esse objeto aqui, ó, ao invés de você deixar essa bolinha verde aqui cair verticalmente para baixo, você lança ela na horizontal, tá? Então ela vai ter uma velocidade horizontal e também vai ter uma velocidade vertical. Por quê? Porque conforme você lança ela aqui, ó, nessa horizontal aqui, você vai ter uma velocidade em relação a x, porque é horizontal. Mas você vai ter para baixo quem? A força gravitacional que vai puxar esse objeto para baixo, tá? Então, automaticamente aqui, ó, quando você atira verticalmente, horizontalmente alguma coisa, do alto, por exemplo, aqui desse edifício, o que que vai acontecer aqui, ó? Essa velocidade aqui, que eu vou chamar de Vx, ela vai ser também composta, né? A velocidade resultante da minha bolinha, por exemplo, que ela vai ser lançada aqui, ó, vai ser a composição da velocidade em x e da velocidade em y, né? Ou seja, você vai ter uma força que vai trazer ela horizontalmente, mas também você vai ter a força gravitacional que vai trazer ela para baixo, ou seja, verticalmente. Então, esse meu V0 aqui, ó, vai ser a composição dessas duas forças, isso em qualquer ponto desse movimento, né? Ó, se você estiver aqui, por exemplo, na metade do movimento, você também vai continuar tendo, ó, um V em X, né? Você vai ter um V em Y e você vai ter um V que é resultante aqui, tá? Então, sempre quando você tiver um lançamento vertical, horizontal como esse, você vai ter as duas composições. Obviamente, né, gente? Enquanto esse Vx vai diminuindo, esse Vy vai aumentando, né? Porque essa bolinha vai tendo esse caminho, essa metade dessa parábola, digamos assim. Então, conforme isso aqui vai descendo, o Vx vai diminuindo, ou seja, o alcance, né? E esse Vy vai aumentando, que é a minha velocidade aqui em relação ao chão. E aí, nós podemos determinar duas coisas no lançamento horizontal, né? Nós podemos determinar a altura que esse objeto caiu e podemos determinar qual é o alcance, né? Ó, qual é o alcance desse objeto que é em relação ao eixo X, tá? Então, nós vamos ter o alcance dele em relação ao eixo Y, ao eixo X, e vamos ter a altura em relação ao eixo Y, tá? Então, nós podemos determinar agora essas duas coisas aqui quando a gente lança horizontalmente um objeto, tá? Além, claro, das suas velocidades. Como é que nós vamos classificar este movimento horizontal? Esse lançamento. Toda vez que você vai considerar o VI, o VX, tá? Que é o meu horizontal, ou seja, eu vou estar na direção X, esse meu movimento ele vai ser retilíneo e uniforme, tá? Toda vez que eu considerar o movimento na vertical, ou seja, quando eu considerar o meu eixo Y, o meu movimento vai ser uniformemente variado, tá? Então eu preciso considerar essas coisas aqui. Como é que eu considero um movimento retilíneo só uniforme? Toda vez que eu tenho esse meu movimento retilíneo e uniforme, o que que eu vou ter? Eu vou achar a posição, né? S igual a S0 mais o V vezes o T. Por quê? Porque a velocidade, nesse caso aqui, ela sempre vai ser constante, tá? Então, é isso que vocês têm que lembrar. Se você está considerando esse eixo X, ó, a única equação que nós temos é essa aqui, e a minha velocidade vai ser sempre constante, tá? Em qualquer ponto desse movimento aqui, ó, o meu Vx, então, vai ser sempre o mesmo, tá? E aí vai chegar um momento em que ele vai, né, no caso aqui embaixo, quando ele chegar aqui embaixo, ele vai zerar, por quê? Porque ele vai tocar o chão, né? Mas ele zera por quê? Porque o Vy vai ser muito maior que ele, tá? E no movimento vertical, então, eu tenho todas aquelas outras equações.
tá? Se eu tenho todas aquelas outras equações para o movimento vertical, então eu tenho o movimento uniformemente variado, tá? Ok? Então, sempre, ó, no movimento vertical, o meu movimento vai ser uniformemente variado, e no meu movimento horizontal, o movimento vai ser sempre uniforme, e aí a minha velocidade vai ser constante. Aqui não, ó, aqui a velocidade vai variando, tá? Então, vejam bem, ó, vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil da gente determinar. Então, ó, um corpo lançado horizontalmente do alto de uma plataforma de 180 metros, com velocidade inicial de 40 metros, né? Lançado aqui com velocidade inicial de 40 metros. Determine o tempo para atingir o solo. Então, eu vou ter que determinar, toda vez que eu tiver essa minha equação aqui, né? Eu vou determinar sempre essas relações das funções horárias, tá? Então, se eu quiser saber o tempo que ele demora para chegar no chão, eu vou ter que pensar assim: bom, eu tenho uma função que é a minha função de velocidade, né? Que ele sai aqui. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui para vocês que vai ficar mais fácil, né? É o mesmo desenho que eu tinha ali, ó, certo? Então, eu lanço esse meu objeto, né, verticalmente, horizontalmente, né, do alto dessa minha plataforma aqui, e essa plataforma tem 180 metros de altura, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho, tá? E esse objeto vai fazer isso aqui, né? E aí, eu sei que a minha velocidade inicial, ou seja, a minha velocidade de lançamento horizontal, ó, tá? O meu V0 em X vai ser 40 metros por segundo, tá? Em Y, se eu considerar aqui, ó, o V0 em Y vai ser zero. Por que que vai ser zero? Porque eu lancei isso aqui, ó, horizontalmente. O problema me disse, ó, ele lançou horizontalmente do alto de uma plataforma de 180 metros. E ele tinha horizontalmente uma velocidade de 40 metros por segundo, tá? Se eu considerar esse movimento aqui, ó, gente, o que nós vamos considerar? Nós vamos considerar esse movimento em queda livre, tá? Se nós considerarmos esse movimento em queda livre, então o espaço que ele anda, tá? O espaço que ele anda aqui, ó, o tempo que ele leva, tá? O tempo que ele leva para cair 180 metros e o tempo que ele leva para cair aqui, ó, dessa altura em relação a x, é exatamente o mesmo, tá? Nós vamos considerar sempre isso aqui é importante, tá, gente? Porque daí vocês não se confundem depois. O tempo que ele leva para fazer esse percurso aqui, ó, parabólico, tá? E o tempo que ele leva para fazer esse percurso aqui, ó, vertical, nós vamos considerar o mesmo, tá? Por que que nós vamos considerar o mesmo? Porque eu estou desprezando a resistência do ar, certo? É óbvio, né, gente, que se nós fizermos isso é, na prática, esses tempos vão ser um pouco diferentes, tá? Pelo tamanho da amplitude, digamos assim, né? Dessa amplitude que eu tenho aqui. Mas para nós, desprezando toda e qualquer resistência do ar, nós vamos considerar que esse tempo aqui, ó, seja exatamente, o tempo que ele leva para fazer esse percurso parabólico é exatamente igual ao tempo que ele leva para cair ali, tá? Então, o que que acontece, ó? Em relação ao solo, ele tem 180 metros de queda, né? Em relação ao solo. Ou seja, eu posso determinar que se eu colocar aqui, ó, se eu tenho essa velocidade aqui, né? E eu tenho 180 metros para ele cair, o tempo que ele leva, então, nessa minha letra A, vai ser exatamente, ó, eu tenho aqui, ó, S é igual a S0 mais o V0x vezes o T, né? Então, esse tempo aqui, ó, que ele leva, eu posso, se é o mesmo, e eu pensar nesse movimento de queda aqui, ó, se eu colocar isso daqui, né, se eu pensar assim, ó, que esse S aqui vai ser o mesmo dos 180 metros que eu tenho para cair, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 180 metros, tá? Deixa eu pegar essa caneta aqui. Então, significa que a minha posição final de queda serão 180 metros, o S0 vai ser zero, o V0x vai ser 40 vezes o T, né? Então, eu vou ter aqui um T de 180
dividido por 40, né? Então, se eu pegar isso daqui, 18 dividido por 4, 4,5 segundos, ó, tá? Se eu considerar esse tempo de queda aqui, certo? Mas vejam, ó, embora esse tempo que ele leve para cair aqui e aqui sejam o mesmo, eu posso fazer uma outra relação, ó, que relaciona aquele meu espaço que eu tenho. Tá, vamos deixar assim para não confundir a cabeça de vocês, né? Então, esse ali vai ser o meu tempo de queda, tá? Deixa eu fazer uma letra B agora aqui. Na letra B, eu vou pedir, ó, quais são suas coordenadas no instante 3 segundos, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Suas coordenadas em 3 segundos, tá? Então, o que que são as coordenadas? As coordenadas serão as coordenadas de x e as coordenadas de y, tá? Se eu fizer as coordenadas de x e as coordenadas de y, quem é que eu vou ter, ó? Para x eu tenho função de movimento uniforme, então é S igual a S0 mais V0x vezes t, e para y eu tenho o quê? S igual a S0 mais V0y vezes t, mais a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2, né? Porque eu tenho essas duas funções aqui, ó. Então, vamos lá. Se eu pegar essa função aqui, então, ó, vai ser S igual a 0 mais 40 vezes t, né? Então, a coordenada agora é S, x, né, em relação a x, porque isso daqui, essa função do movimento uniforme é em relação a x, então, 0 vai ficar 0, né? Então, fica aqui 40 vezes 3 segundos, ó. Então, o meu S em x vai ser 120 metros, né, ó. O meu S em x serão 120 metros. Agora, o meu S em y, ó, tá? Então, o meu S em y vai ser quem? Vai ser 0 mais o VY, ó. O V0Y, em relação a Y, é 0 a velocidade dele, né? Quando ele sai aqui, ó, vai ser 40 para X e 0 para Y. Então, o meu V0Y é 0, vezes 3, que é o tempo, mais 10 da gravidade, vezes 3 ao quadrado, dividido por 2. Então, esse aqui é SY, né? Então, vai ficar SY igual, eu fiz um erro antes lá, 0, 0, e aqui vai sobrar quanto? Ó? 10 vezes 9, né? 3 ao quadrado, 9, dividido por 2. Então, a posição em Y em 5 segundos é 45 metros, tá? Então, essas são as minhas coordenadas. Aqui, eu acho que eu fiz, agora que eu percebi aqui, ó, gente. Esse daqui eu não posso utilizar isso aqui, tá? Por quê? Porque eu posso ter uma coordenada em Y, ó, tá? Então, qual que é o tempo que eu demoro para cair os 180 metros em Y, ó, tá? Então, vai ser um pouquinho diferente. Esqueça isso aqui, ó. Se eu pegar essa coordenada aqui, tá? Eu não vou ter exatamente o mesmo tempo, ó. Eu vou ter que usar a coordenada de Y, tá? Na letra A. Vou usar aqui a coordenada de Y, ó. SY é igual a S0 mais V0Y vezes T, mais a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2, ó. Como isso daqui dá 0, né? O V0Y também é 0, então isso aqui dá 0, ó. Então, agora sim, ó, eu vou cair 180 metros em Y, né, ó. Vou cair 180 metros em Y, 10 da gravidade, o T é o que eu preciso, dividido por 2, ó. Então, aqui vai ficar quanto, ó? 10 dividido por 2 dá 5, né? Aqui, ó, vou simplificar esse 10 com esse 2 aqui. Então, vai ficar t ao quadrado igual a 180 dividido por 5, né? Que dá aqui, ó, certo? Então, t vai ser a raiz quadrada de 180 dividido por 5, 36, ó. Então, o t vai ser 6 segundos. Agora sim, tá? Certo? Então, não vai ser a mesma coisa, tá? Esqueçam isso aqui. Porque como eu tinha altura em Y, ó,
eu uso o y para calcular ela, a altura para atingir o solo, tá? Vai ficar mais certo, ó. Muito bem. Então, eu já tinha aqui as coordenadas de x, ó, e as coordenadas de y, né? Ou seja, eu tinha aqui, ó, no tempo igual a 3 segundos, ele tinha descido 45 metros, né? Ó, o y é 45, e ele tinha já andado horizontalmente 120 metros, ó. Então, ele estava mais ou menos aqui assim, tá? Ó, ele desceu 45, né? Ou ele estava 45 em relação ao S0, né? Ele desceu 45, e aqui ele estava no 120, ó, tá? Então, ele já tinha descido, alcançado em relação à horizontal 120 metros. Vamos fazer mais uma, ó. Letra C. A sua velocidade no instante 2 segundos, ó. Então, vamos lá. Velocidade no instante 2 segundos, tá? Então, quanto que ele tem de velocidade em t igual a 2 segundos? A velocidade em t igual a 2 segundos, ó, eu vou ter que determinar quanto que ela tem em x e quanto que ela tem em y. Em x eu já sei, né? Porque em x ela é sempre constante, porque é um movimento uniforme. Então, em x ela é sempre 40 metros, tá? Então, a velocidade em x, ó, deixa eu até fazer um desenhinho aqui. É como se eu estivesse descendo, né? Aqui, ó. E eu vou querer a velocidade num tempo aqui, tá? Que passou 2 segundos, por exemplo, né? Se passaram 2 segundos. Então, eu vou precisar saber, ó. Eu vou ter um Vx e vou ter um V em Y, tá? Para quê? Para que eu possa calcular esse V aqui, né? Que é um instante que eu quero, ó. Qual que é a velocidade nesse ponto aqui, tá? Esse Vx, ó, o V em X, ele é sempre o mesmo, porque ele é um movimento uniforme. Então, em X eu já sei que é 40 metros por segundo, tá? Que sempre vai ser igual ao V0 de X, ok? Porque é um movimento uniforme, ou um movimento retilíneo uniforme. Então, o X nunca vai mudar, tá? A velocidade em X vai ser sempre a mesma. Mas em Y eu preciso calcular. Como é que eu vou calcular a velocidade em Y, tá? Então, lembra lá da equaçãozinha da velocidade, ó? Para mim calcular a velocidade em y, eu tenho que é o V0y, ele está descendo, então é mais a gravidade vezes o tempo, né? Então, o meu V em y vai ser quanto? Zero, porque em y ela começava com zero, mais 10 da gravidade, vezes 2 segundos que eu tenho aqui, né? Então, a minha velocidade em y vai ser quanto? 20 metros por segundo. Agora sim, eu tenho a velocidade em x e tenho a velocidade em y. Então, eu posso achar esse v, ó. Vejam que esse v é exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo, né? Então, esse meu v sempre vai ser quem? A raiz quadrada do vx ao quadrado mais o vy ao quadrado, que são os dois catetos, né? Vx e vy são os dois catetos. Então, a minha velocidade vai ser quem? A raiz de 40 ao quadrado, que é o meu Vx, que é sempre igual, mais o Vy ao quadrado, que é 20. Então, aqui o meu V vai ser a raiz de 1.600, 4 quadros 16, né? 1.600 mais 400, 1.600 com 400, 2.000, né? Então, vai dar aqui a raiz disso aqui, a raiz de 2.000, 44,7, mais ou menos, né? Então, a minha velocidade aqui nesse ponto, 44,72 metros por segundo, tá? Então, quando eu tenho esses movimentos, é como se eu tivesse movimento em duas dimensões, tá, gente? Então, eu tenho que considerar a relação de x e a relação de y. E uma última, né? Vamos fazer aqui uma letra D, tá? E tem o meu rascunho pisou-se, né? Deixa eu pegar aqui. Então, uma letra A, B, C, D. Uma letra D. Vamos falar do o alcance, tá? Então, quem que é o alcance? Ó? O alcance naquele meu desenho é isso aqui, ó.
tá? É essa relação de x, ó. Quanto que ele alcançou aqui? Então, eu vou pensar assim, bom, se eu quero saber, até vou fazer o desenho de novo aqui, ó, tá? Se eu quero saber esse x, ó, né, o alcance é o eixo x. O quanto que ele andou aqui? Então, eu já sei aqui da letra A, ó, que o tempo que ele demorou para cair foi 6 segundos, né? Se ele demorou 6 segundos, ó, então eu tive um tempo de queda, vamos pôr aqui, né? Um tempo de queda de 6 segundos, ó, tá? O alcance, ele é em relação a x. Se o alcance é em relação a x, então eu vou dizer que a posição final vai ser a posição inicial mais a velocidade em x vezes o tempo. Como a velocidade em x é sempre o v0x, porque ele não muda, porque ele é um movimento uniforme, então a posição final vai ser quanto? 0 mais 40 vezes 6 segundos, que foi o tempo total de queda, tá? Isso que eu queria falar para vocês antes, ó. O tempo que ele demora para descer aqui é exatamente igual ao tempo que ele vem aqui. Só que por que eu não pude usar isso aqui, ó? Porque essa distância em x, tá? Não é a mesma distância em y, ó. Por isso que eu não podia usar isso aqui antes, tá? Desculpem aí que eu fiz errado aqui para vocês anteriormente. Então, ó, o tempo de queda é o mesmo, tá? Mas essa altura aqui é diferente desse alcance, tá? Por isso que eu não podia usar nesse S ou 180 que eu tinha usado, ok? Porque vocês vão ver que o alcance agora não vai dar 180 metros, vai dar mais. Porque aí eu preciso saber, ele tinha 40 metros por segundo aqui, ó, de velocidade horizontal, e ele demorou 6 segundos para cair. Durante esses 6 segundos, essa velocidade é como se fosse puxando ele para lá. Então, ele vai ter um alcance diferente da altura da queda, tá? Então, quem que vai ser o meu alcance, ó? 0, 6 vezes 4, 24, ó, são 240 metros e não 180, né? Então, ó, em relação a x, ele andou 240 metros. Em relação a y, ele andou 180, tá? Que é a altura desse objeto aí. Certo, gente? Então, ó, esse aqui é um exemplo do lançamento horizontal, tá? Então, vejam, o que que vocês têm que saber desse lançamento horizontal? É que toda vez que eu vou fazer ele horizontalmente, quando eu considerar em x, é sempre um movimento uniforme, tá? Movimento retilíneo uniforme. Então, a velocidade em x é sempre a mesma. Quem é que varia? Varia a velocidade em y, tá? Que é a relação da altura, que daí vai ser um movimento uniformemente variado, tá? Agora, depois eu passo para vocês as fotinhos aqui, ó. Agora a gente vai fazer o lançamento oblíquo, tá? Qual que é a diferença do lançamento horizontal com o lançamento oblíquo? É que agora o lançamento, vou pôr aqui, lançamento oblíquo, ele é completo, tá? Ou seja, quando eu vou considerar esse meu lançamento oblíquo, ó, eu tenho o chão aqui, e aí eu posso considerar o eixo Y e o eixo X, tá? Só que esse lançamento oblíquo, ele vai ter uma parábola completa, ó. Ele vai ser tudo isso aqui, tá? O que que nós vamos considerar aqui, ó? Se eu considerar todo esse caminho, eu vou ter uma velocidade em Y, eu vou ter uma velocidade em X, tá? Mas essa velocidade em X aqui, ó, ela continua sendo um movimento retilíneo e uniforme, certo? E essa velocidade em Y é um movimento uniformemente variado. Então, aqui em Y a velocidade varia, aqui em X a velocidade não varia, tá? É a mesma coisa disso aqui, só que agora a gente vai considerar a outra parte também, como se o movimento fosse completo. E aí, o que que eu vou ter, ó? A mesma coisa que eu tinha antes. Aqui eu vou ter um alcance, né? Ó, um alcance em X, eu vou ter um alcance, mas em Y, ó, em Y eu vou ter uma altura, certo? Ó, em Y eu vou ter uma altura máxima. Quando eu chego aqui nessa altura máxima, ó, porque aqui vai continuar assim, ó, eu posso ter uma velocidade em X, eu posso ter uma velocidade em Y, e eu vou ter uma velocidade V0 aqui, ó, tá? Isso aqui
vai depender de quem? Vai depender de um ângulo alfa, ó, vai depender de um ângulo alfa que eu vou ter aqui de lançamento, tá? Pensem comigo, ó, quanto maior for esse ângulo aqui, né, mais alto ela vai cair aqui, vai subir, mas mais curto será o alcance, né? Ó, se eu for inclinando isso daqui, por exemplo, né, para lançar alguma coisa, ó, quanto mais eu inclino aqui, mais alto ele chega, mas mais curto é o alcance, até eu chegar a 90 graus, que vai ser que eu não vou ter relação em X, né? Eu não vou ter alcance, porque ele vai subir e descer na mesma posição, tá? Então, aqui, ó, eu sempre vou ter uma velocidade inicial em X, uma velocidade inicial em Y e uma velocidade V zero aqui, que vai ser a relação, né? A resultante daquilo ali, ó, que vai acabar sendo isso aqui, que a gente calculou antes aqui. Eu sempre vou ter um teorema de Pitágoras, né? Porque eu vou ter um V como sendo a minha hipotenusa, um Vx e um Vy como sendo meus catetos, tá? E aí eu vou ter aqui uma altura máxima em relação. Quando ele chega aqui nessa altura máxima, o que que eu posso ter certeza disso aqui? Que o meu V0 em Y vai ser zero, tá? Porque ele subiu em relação a Y, chegou com velocidade zero e aí começou a descer em relação a Y, tá? O Vx permanece constante. O Vy é que vai modificar, tá? Ele vai sair aqui com uma velocidade máxima em Y, vai chegar aqui, vai chegar a zero, e aí depois vai voltar a aumentar novamente aqui em relação a Y, tá? Em X a velocidade é sempre constante e em Y a velocidade varia, ok? Então, olha, sempre vai ser assim, a mesma coisa que eu tinha lá. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês determinar. Quando a gente tem esse lançamento oblíquo, o que que vai acontecer para nós aqui, ó? A primeira coisa que vocês vão fazer é sempre calcular, ó, quanto vale o V0 em X, tá? E quanto que vale o V0 em Y. Por que que vocês vão fazer isso, ó? Porque aqui eu sempre vou ter Pitágoras, né? E, além de Pitágoras, eu posso ter a relação desse meu alfa aqui, ó, tá? Quem que vai ser o V0? Viu só, gente? Não, quando a gente tem companhia aqui no escritório, né? A pessoa abre os vídeos. Ai, ai. Mas tudo bem, concentre-se novamente aqui e volta. O que é o meu V0x, ó, e o meu V0y? Eles vão fazer relação com esse alfa aqui, ó, tá? Então, pensem comigo, ó, o V0x é o cateto adjacente, né? O adjacente, ele é sempre feito com o cosseno. Então, vai ser a própria velocidade, vai ser o próprio V0, que é a minha hipotenusa, ó, vezes quem? Vezes o cosseno do ângulo, tá? E o VY, ó, o VY está aqui, então ele vai ser o meu cateto oposto, ó. Então ele vai ser o próprio V0, que é a minha hipotenusa, vezes o seno do ângulo, tá? A primeira coisa, gente, que vocês vão fazer quando vocês vão calcular lançamento oblíquo é isso aqui, ó, tá? Calcular o V0x e calcular o V0y, porque aí vocês vão ter essa velocidade de saída aqui, ó, tá? Geralmente o problema vai dar o quanto você lançou aqui, só que esse lançamento dessa velocidade aqui, ó, ela vai estar decomposta em X e vai estar decomposta em Y, que fica um pouquinho diferente desse daqui, né? Ó, porque aqui o que que eu tenho, ó? Aqui eu só tenho velocidade em X, porque eu lancei ele daqui já. E a minha velocidade em Y era zero, tá? Agora não. Agora a gente vai ter velocidades aqui. Então, vamos lá, para vocês entenderem. Ó, vou fazer um exemplo aqui, tá? Então, exemplo. Deixa eu pegar um aqui no livro, que vai ficar mais fácil. Ó, um projétil é lançado do solo para cima, tá? Então, vamos por aqui. Ó. Um projétil é lançado. Eu vou pôr assim, ó. É lançado com
velocidade inicial de 80 metros por segundo. Sempre, sempre, Preto. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a velocidade nos dois eixos, tá? Com velocidade inicial de 80 metros por segundo, com um ângulo de 30 graus, tá? Daí eu vou pôr aqui assim, ó, determine. Eu já faço a figura para vocês entenderem melhor, para mim não ter que escrever todo o problema. Letra A. O tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima. O tempo da altura máxima, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho, o desenho é mais ou menos esse aqui, tá? Então, eu tenho aqui o eixo X, aqui o eixo Y, certo? E aí, eu vou lançar esse objeto aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, e o ângulo que ele vai fazer aqui é 30 graus, ó. E aí, o problema me disse que a velocidade com que eu lancei ele aqui, ó, o meu V0 foi 80 metros por segundo, tá? Foi 80 metros por segundo isso aqui, ó, gente. Então, o que que eu preciso descobrir? Quanto vale a minha velocidade inicial em X, porque eu vou precisar dela, e quanto vale a minha velocidade inicial em Y? Essa é a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, ó. Geralmente, vocês vão ter o ângulo, tá? E vão ter a velocidade. E aí vocês têm que achar quanto vale o Vx e quanto vale o Vy, porque depois, para vocês acharem o alcance, vocês vão precisar do X. Para vocês acharem a altura, vocês vão precisar do Y, né? Aí ele pede assim, ó, qual é o tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima? Bom, para mim atingir a altura máxima, eu vou ter que achar quanto vale essa relação de Y, da velocidade em Y, porque senão eu não consigo saber a altura máxima, né? Que é aquela do S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, ou G, que é o caso da gravidade, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Sempre, ó, achar o V0 em Y e achar o V0 em X, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Como é que... Vou pôr na ordem que eu pus aqui, ó. V0Y. Como é que eu acho o V0Y? É sempre a própria velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Então, o meu V0 em Y, nesse caso aqui, vai ser quanto? 80, que é a minha velocidade inicial, vezes o seno de 30, né? Que tá aqui, ó. O seno de 30 eu sei que é 0,5, então a minha velocidade inicial em Y vai ser 80 vezes 0,5, vai ficar 40 metros por segundo. Em Y é 40 metros por segundo. Agora vamos achar em X. Em X, bom, se em Y era seno, em X vai ser cosseno, né? Então, vai ser quem? Vai ser o V0 vezes o cosseno do ângulo. Então, o meu V0 em X vai ser 80 vezes o cosseno de 30. Então, o meu V0 em X vai ser... O cosseno de 30 é 0,86, né? Mas eu vou fazer na calculadora aqui, ó, direto. Tem que cuidar se a calculadora tá em DEG, tá? Tem que ter um Dzinho aqui, ó, um D, tá? Tem que estar em DEG. Então, vai ser 80 vezes o cosseno de 30. Opa, cosseno de 30. 69,28. Então, essa é a minha velocidade. Vou acrescentar aqui 69,3, tá? Vou arredondar. Então, ó, achei a velocidade em X, achei a velocidade em Y. Agora sim, ó. Agora que eu achei as duas velocidades, então, eu posso encontrar quanto tempo ele leva para atingir essa altura máxima. É isso que o problema quer saber na letra A. O tempo para atingir essa altura máxima aqui, ó, né? Lá em cima. Quanto tempo ele leva para chegar lá? Então, vejam bem, ó. Quando ele chegar aqui em cima na altura máxima, o que que eu disse para vocês? Que o meu V0 em Y, na altura máxima, vai ser zero, né? Ó, o V0Y na altura máxima vai ser zero.
Então, como é que eu vou achar aqui, ó? Para mim achar a velocidade, ou eu acho a altura, né? Eu tenho duas opções, ó, para mim encontrar esse tempo, ó. Ou eu faço pela velocidade, ó, velocidade final em y vai ser igual à velocidade inicial em y. Aqui não tem esse zerinho, né? Aqui, ó, tá? Velocidade final em y, velocidade inicial em y. Como eu estou subindo, então vai ser menos a gravidade vezes o tempo, ó. Ou eu vou pegar isso aqui, ó. S igual a S0 mais V0 em Y vezes T, menos, né, porque eu estou subindo, a gravidade, tempo ao quadrado, dividido por 2, ó. Mas eu não sei quanto é a altura máxima, então vai ficar mais fácil eu jogar por aqui. Quanto que é a minha velocidade final lá em Y? É zero, porque eu estou na altura máxima. Quanto era a minha velocidade inicial em Y? Nós calculamos aqui, que era 40. Então, velocidade inicial em Y, 40. Menos 10 da gravidade, vezes o tempo que eu levei para chegar com velocidade zero. Então, isso aqui vai ser quem? T vai ser 40 dividido por 10. Ó, vem para cá negativo, daí menos com menos fica mais, né? Então, eu demorei 4 segundos para atingir a altura máxima, tá? Então, em 4 segundos eu estava lá. Na letra B, o que que eu estou pedindo? Qual que é? Vou pedir, né? Não pedi ainda. Então, na letra A, eu pedi o tempo que ele atinge a altura máxima. Na letra B, ó, eu posso pedir qual que é a altura máxima, então, ó. Se eu demorei 4 segundos para chegar lá, certo? Quanto é essa minha altura máxima? Bom, se eu já olhei aqui, ó, eu já sei que eu tenho 4 segundos de subida, então eu já posso saber quanto que é a minha altura máxima, que é o meu S, né? O meu S se refere à altura, lembram? Nos movimentos verticais, o S se refere à altura. Então, vai ser S igual a S0, mais a velocidade inicial em Y, porque eu estou falando da altura vezes o tempo, menos porque eu estou subindo, né? Gravidade, tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, a altura que eu preciso saber, ó. Isso aqui vai ser zero. O V0 em Y, ó, quem que é o meu V0 em Y? Nós já calculamos ele aqui, ó, é 40, né? Então, fica 40 vezes o tempo que eu demorei para subir, 4 segundos, menos 10 da gravidade, 4 ao quadrado, que é o tempo, dividido por 2. Então, a minha altura máxima vai ser quanto? 4 vezes 4, 16, então 160, menos, ó, 4 vezes 4, 16, vezes 10, 160, né? 4 vezes 4, 16, vezes 10, 160, dividido por 2, 80, né? Então, a minha altura máxima vai ser 80 metros. Beleza? Então, essa foi a altura máxima que eu cheguei. Eu posso pedir ainda uma letra C, ó. Qual é o tempo gasto para atingir o solo? Ó, o tempo para atingir o solo. Gente, se eu estou desprezando qualquer tipo de atrito, se eu demorei 4 segundos, ó, se eu demorei 4 segundos para chegar aqui, ó, se eu demorei 4 segundos para chegar aqui, quantos segundos eu vou demorar para chegar aqui embaixo? Mais 4, né? Ó, se eu demorei 4 para vir até a altura máxima, para mim chegar no chão, eu demoro mais 4, ó. Então, o tempo total, tá? Eu vou pôr assim, ó, o T total, né? Então, o meu tempo total, vai ser sempre o dobro do tempo de subida, tá? Então, ó, 4 segundos de subida, né? Mais 4 de descida. 4S de subida mais 4 de descida. Então, o meu tempo total vai ser 8 segundos, tá? 8 segundos é o tempo total que eu demorei para chegar, para subir aqui e descer. O que eu posso pedir com esses 8 segundos, então? Ó? A minha letra D. Qual foi o alcance desse projétil? Ó? Alcance, tá? Qual que foi o alcance desse projétil?
Se o alcance eu tenho que fazer em relação a x, ó, se eu demorei 8 segundos para chegar aqui, né? Então, a minha velocidade em x eu sei que é sempre constante, então eu quero saber quanto que vale esse x total, ó. O alcance é em relação a x. Em relação a x, a gente tem sempre um movimento uniforme, ó. Então, é S igual a S0 mais o V0x vezes o tempo, tá? Esse tempo é o tempo total, tá, gente? Porque é o tempo que eu fui e voltei, tá? Subida e descida. Então, isso aqui vai ser quem? O S0 é zero. A velocidade inicial em x eu tinha calculado aqui, ó, 69,3. Então, 69,3 vezes o tempo total que nós achamos aqui, ó, que é 8 segundos. Então, o alcance total foi quanto? 69,3 vezes 8 segundos. Então, 554,4 metros, tá? Então, vejam, ó. Claro, eu ainda posso pedir, se eu quiser, pedir as coordenadas, por exemplo, né? Se eu quiser pedir as coordenadas em alguma posição, 1 segundo, 3 segundos, como eu pedi lá no outro, eu também posso, tá? Então, vejam, gente, quando a gente fala de lançamento horizontal, lançamento vertical, tá? E lançamento oblíquo, é isso daqui que vocês vão ter, tá? Se vocês lembrarem disso, ó, se vocês lembrarem que nas subidas, tá? No vertical é sempre um movimento variado e na horizontal é sempre um movimento uniforme, que na horizontal a velocidade nunca muda e na vertical ela varia de acordo com a gravidade, a gente vai usar, boa noite, Cid. A gente vai usar sempre as mesmas equações que a gente usava no movimento uniforme e no movimento variado, tá? As equações serão exatamente iguais. A gente só vai modificar a forma como a gente vai utilizá-las. Nos lançamentos verticais, o que, que nós vamos ter? Profe, deixa eu copiar a C ali. C? Sim. É Que eu já vou tirar uma fotinha aqui. Essa C e a D? Dessa última? Já mando a fotinho lá no grupo para vocês. Já copiei. Valeu. Prof, as atividades que vai ter para fazer desse conteúdo são quais? As atividades de hoje? As da lista de hoje. É o LO. Espera aí que eu já vou compartilhar minha tela aqui. Espera aí um pouquinho, Débora. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês, tá? E aí fica mais fácil de vocês verem. Eu já vou compartilhar aqui, daí vocês podem fazer. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, gente, o que vocês têm para fazer hoje, então, ó. Nós fizemos na aula passada até esses 6 da segunda página, né, ó, tá? Ó, é esses aqui ainda, exercícios movimento uniforme, tá? Que vocês estão fazendo, ó. Então, tá aqui, ó. A aula passada a gente fez até aqui, que é o queda livre. Agora a gente vai fazer essa, ó. O 7, lançamento oblíquo. O 8, lançamento oblíquo. O 9, lançamento oblíquo. O 10, o 11 e o 12, tá? Ó, esses são os que vocês têm que fazer hoje, tá? 7, 8, 9, 10, 11 e 12. As respostinhas estão ali do lado, tá? Olhem, eu tenho ali as respostas. Eu vou passar para vocês, por exemplo, ó, a 7 é o lançamento horizontal, né? Ó, o tempo de queda, o alcance da bomba e a velocidade. É do alto de uma torre, ó, 8 também é. Agora, 9, ó, um projétil é lançado do solo com um ângulo, então é o lançamento oblíquo. Aqui, ó, o 10, um menino andando de skate, então também é o lançamento oblíquo, tá? Então, esses aqui, o 7 e o 8 são lançamentos horizontais, o 9, o 10, o 11 e o 12, vocês têm lançamento oblíquo porque tem ângulo, né? Quero ver essa 10. O menino andando com velocidade num plano lança para cima uma bolinha de gude e a apanha de volta. Aqui ele lança vertical, né? Uma mistura das duas coisas aqui, tá? Então, mas todos eles são lançamentos oblíquos, porque se você pensar nesse menino aqui, ó,
ele joga para cima, né? Ele tem uma velocidade em x, ó, 2,5, e tem uma velocidade em y que é 4, né? Ele joga para cima e ele está andando. Então, ele tem as duas velocidades, em x e em y, aí vocês não precisam do ângulo, né? Porque daí você já tem o Vx e já tem o Vy. Ó, o V0x vai ser o 2,5 e o V0y vai ser o 4, tá? Aí vocês vão achar a altura máxima e o alcance, certo? Então, são esses 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses aí, ok? Vou até deixar aqui na minha tela. Eu já vou mandar a fotinho aí para vocês, porque daí, deixa eu ver. Ok, tá? Eu vou mandar a foto ali no grupo, porque daí fica fácil de vocês fazerem. Sim, Bruno, eu já baixo lá. Deixa eu até parar agora a gravação, né? Porque não vai mais precisar. Deixa eu parar a apresentação e parar a gravação.